hoje? Sem problema. Ok? Tá gravando então a nossa aula número 9, Ama Arquitetura para Mães, da Mãe Arquiteta, Érico Urbano. Hoje, o conteúdo eu passei na aula passada junto, né? A aula 8 com a aula 9. Não sei se vocês chegaram a dar uma lida, mas é assim, é aquela ideia que a gente vem conversando, né? Que a casa, além do que é a parede, né, do que a gente constrói como espaço da casa, como a gente usa a casa, né? Qual é o funcionamento da casa. Então, assim, né, a gente fala sobre o quarto. O quarto, ele tem a função de, por exemplo, dormir, certo? Mas qual que é o funcionamento com relação aos horários, né? Acorda às 4:30 da manhã, acorda às 7 horas da manhã, acorda às 9, né? Então, por exemplo, criança, né? Bebê. Bebê, a gente sabe que bebê, ele tem que dormir, é importante para o crescimento, né? Então, bebê dorme um pouco mais tarde. É um adolescente, né? É uma criança que vai na escola, que estuda no período diurno, no período da tarde, ou é do casal, né? Então, isso muda o funcionamento do quarto, né? Então, a gente, por exemplo, ou abrir a janela, né? Abrir a janela, abrir as cortinas, tal, né? Deixar o sol entrar, né? Então, se você acorda às 4:30 da manhã, você não vai acordar e já logo abrir a janela, né? Porque ainda vai estar escuro, tal. Você vai esperar um pouquinho, né? E tá tudo bem. Ainda é madrugada, tal, né? Então você vai esperar o sol nascer para abrir a janela, né? Mas se você acorda e já tá com o sol, então primeira coisa, né? Você já abre a janela, já deixa a luz do sol entrar, porque mata a bactéria, é importante, né? Quando ainda tem o sol, né? Quando ele tem o direcionamento do sol da manhã, que é excelente, recomendado, né? E na hora que você abre a janela e ele tá direcionado para o lado correto, o sol entra e bate justamente os raios ali, bate, o ideal, né, dele bater em cima da cama, né? Então já mata a bactéria, né? Já esquenta ali o suor, né? Então, às vezes, assim, às vezes a pessoa tira a roupa de cama, já tira o lençol, mas não é todo mundo que troca o lençol todos os dias, né? Então, às vezes, você troca dia sim, dia não, né? A cada 3 dias, né? Então, né? Depende o uso, é um quarto de visita, então, né? Você troca, demora um pouco mais para estar trocando esse lençol, né? Então, o sol entrar e bater e secar é muito importante, né? Então, mas isso vai depender também dos horários, né? Tem pessoas que fazem o turno da madrugada, então dorme durante o dia, dorme durante a tarde, então precisa que o quarto esteja em silêncio e no escuro, né? Então, são algumas questões. Oi, Cris! Oi, boa noite. Boa Tudo bem? noite! Desculpa Cris, aí o atraso. fica tranquila. Tudo bem de tá gravando a aula? Tudo bem. Então tá bom. Aí a gente tá na aula 9 do material que eu coloquei no grupo do WhatsApp da semana passada, tá? Falando Tá sobre bem. a parte do funcionamento da casa. Então, tava dando exemplo aqui do quarto, né? O quarto, por exemplo, ele teria a função de dormir, mas o funcionamento, ele depende da hora que a pessoa acorda, né? Então, se a pessoa acorda 4:30, 7 horas, 9 horas, se é uma pessoa que faz o turno da noite, dorme durante o dia, então ele tem um funcionamento diferente, né? Então, para além da construção em si, a gente analisa também a questão do funcionamento, né? A funcionalidade ali daquele espaço. Então, a gente acabou de começar. Tem um arquivo aí que ele tá junto com a aula 8, tá? É a aula 9, na página 6, mas ele tá junto com a aula 8. Caso queira acompanhar, tá bom? Então, o assunto que a gente vai trabalhar é como cuidar do seu lar sem esquecer nada. Assim, nada é complicado, né? Porque a gente tá sempre esquecendo alguma coisa, mas tentando não esquecer nada, né? O máximo possível. E aí a pergunta norteadora da aula de hoje é:
você administra a sua casa ou apenas resolve os problemas quando eles aparecem? Então, você tem uma rotina, você tem um passo a passo, digamos assim, mesmo que mental, ou até estruturado. Isso é uma coisa que eu queria saber. A Alessandra, eu sei que ela tem um monte de coisa anotada, né, Lê? Tem coisa anotada para todo lado. Sim, o meu é anotado, senão a gente esquece. Não sei, Ana, Isabel, Cris, vocês têm uma coisa mais mental, uma rotina, uma organização mais mental em que vocês sabem o que vocês vão estar fazendo? Ou também tem coisa anotada, né, em algum lugar? Eu tenho anotado. E sempre no domingo, à noite, eu dou uma olhada dos compromissos da semana. Os médicos da Isabélia, mas é ela sim, as atividades da semana. E o serviço de casa, que como eu fico em casa mesmo, mas segunda eu tiro para lavar roupa, depois na terça eu faço, finalizo. E coisa de rua, médico, geralmente eu marco na terça e na quinta, que é segunda lavar roupa. Daí quarta eu faço os pães, assim. E quinta também temos compromisso. E sexta daí é faxina também, dá uma limpada na casa. Então Você eu tira a aqui segunda e a sexta para limpeza? Não, segunda é roupa, não consigo limpar a casa, dar uma catada. Que todo dia você dá uma catadinha, né? Dá uma catadinha. Mas daí na sexta eu limpo a casa. Aí todo dia, banheira, a gente dá uma varridinha, dá uma olhadinha, tira as coisas. Mas é isso assim. E marca alguma coisa também. Agora há pouco eu estava olhando lá, porque amanhã a Isabela tem médico em Campinas. Então, já estava olhando os exames, as coisas. Então, eu anoto alguma coisa. Mas assim, à noite, amanhã eu já vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Também vou mentalmente, também já vou me organizando. O psicológico já está preparado para outro dia, porque senão também não funciona, não. E a Cris? Faz mais mental ou tem anotação aí pela casa? Então, em relação à casa, eu não tenho tanta coisa anotada, não. Mas varia muito, a minha rotina é muito variada. Eu fico muito tempo fora de casa, né? Então, por exemplo, parte de limpeza, de organização da casa acaba sendo no fim de semana. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou no shopping. Eu vim trazer a Alice no aniversário, estou fazendo a hora aqui. E aí, assim, como eu disse, mais fim de semana. Então, quando tem alguma tarefa no fim de semana fora de casa, acaba me atrapalhando um pouco. Eu tenho que compensar durante a semana, mas eu não tenho uma rotina rígida, infelizmente, porque eu gosto de rotina, mas eu acabo tendo que adequar o tempo que sobra mesmo. Muito bom. Então vamos, assim, é uma aula para a gente analisar a nossa rotina, tá? Porque às vezes a gente entra tão no mecânico, a gente entra tão no automático, que é importante a gente tirar esse tempo para a gente olhar, né, e pensar, porque sempre às vezes algum ajustinho, alguma coisa, um ajuste, né, algo que a gente acrescenta, que de repente é aquilo que a gente tá, né, quase toda aula eu falo. É 5 minutos que você ganha por dia, 10 minutos que você ganha por dia. A gente sabe a importância que tem, né, de 5 em 5, de 10 em 10 minutos, né? O quanto que isso pode, às vezes, estar fazendo, né, uma melhoria, né? Né, de oferecer para a gente um tempo que você pode tomar um café com mais tranquilidade, que você pode parar, né, e dar uma descansada, então, ou fazer alguma outra coisa. Então, sempre que a gente pode estar otimizando, né, e tá ganhando ali um tempinho, né, ajuda no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Até justamente para se programar e organizar os horários para a gente não perder compromisso, né? Porque às vezes é uma olhadinha ali num horário, uma anotação que a gente deixa de fazer, ou que a gente deixa de olhar, às vezes a gente perde, né? Fala, nossa, tinha um compromisso, tinha isso para fazer. Hoje mesmo eu tinha que ter feito uma compra de tinta para uma obra e eu fui lembrar, era 10 para 6. Cheguei na loja, tava fechado, lógico, né? Eu falei, aí, sabe quando você fica até inconformado? Você fala, poxa vida, era uma tinta e eu esqueci e eu deixei anotado. Só que eu olhei cedo, cedo não podia sair. Quando eu vi, a conversa ficou para trás.
aí a anotação não deu para parar, fiquei fazendo serviço externo, não fiquei olhando aqui. Quando eu fui ver, na hora que eu parei, falei assim, deixa eu ver se eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Aí eu lembrei da tinta. O que acontece? Era uma atividade para ter sido feita hoje que vai me atrapalhar amanhã e que eu vou ter que fazer amanhã. Então, assim, esse negócio de às vezes a gente deixar para amanhã, quando chega o amanhã, ele atrasa o nosso compromisso do outro dia, né? O outro dia tem mais um monte de atividades. Então é importante, né? Às vezes a gente ter esses 5 minutinhos, 10 minutinhos que a gente possa até olhar nossa rotina, nossa agenda, o que a gente precisa fazer, justamente até para conseguir até cumprir, né? Então, então, o objetivo da aula é a gente analisar, aprender e até trocar aqui, né? Que nem a Ana Isabel, que tem mais experiência aí, há mais tempo, né? Cuidando da casa. Então, a gente, né, também ensina, aprende sobre qual o sistema de manutenção preventivo da casa, mostrando que deve ser observado diariamente, semanalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente, né, para preservar também o patrimônio, que tem questões de manutenção, reduzir custos, tornar a rotina mais organizada. Então, o princípio, né, sobre essa prevenção toda, da manutenção preventiva, é pensar, né, que uma casa bem cuidada não é aquela que nunca apresenta problemas, mas é aquela em que os problemas eles são prevenidos ao máximo, né, antes de se tornarem despesa, né? A manutenção preventiva, ela aumenta a vida útil dos materiais, dos equipamentos, acabamentos, além de proporcionar mais segurança, conforto e economia. Então, quando a gente fala sobre manutenção, sobre rotina, além da rotina diária, dos compromissos diários, né? Tem também a rotina, a manutenção do que é da casa, né? Então, se a casa, se você abre ou não abre a janela, mofa ou não mofa uma parede, né? Mofa ou não mofa um armário, uma cortina, aí você lava ou não lava, como é que tudo isso, né? Então, assim, mesmo essas questões de você abrir ou não abrir a janela, né, especialmente do banheiro, se mofa ou não mofa a casa, né, o banheiro, por exemplo, que é um lugar úmido, se não abre a janela, junta mofo no teto, aí de tempo em tempo você tem que passar cloro, tem que limpar, tem que pintar, né? Então, isso tudo também entra na manutenção da casa. Então, nós temos, né, algumas frentes. Tem a parte do que se refere à manutenção da casa e tem a parte da manutenção que a gente vai mantendo o uso, né? Então, para a organização, temos a questão de arrumar as camas, abrir a janela, guardar os objetos fora de lugar, limpar bancadas, lavar louça, recolher lixo orgânico, reciclável. Não sei se vocês fazem a coleta seletiva, mas aqui a gente deixa separado. Aí, se você vai sair, você tem que conferir se as portas e as janelas estão fechadas antes de sair, né? Então, como é que é essa questão do sai abrindo porta, sai abrindo janela e dali a pouco você já tem que sair de casa e aí? Ficou porta, ficou janela aberta, né? Então, como que é essa questão disso também que nem a Ana Isabel falou, eu costumo marcar os dias de sair, né, de médico, de coisas que eu tenha que fazer fora, ou terça ou quinta, né? Por quê? Porque na quarta-feira tem uma atividade em casa, então faz os pães para vender, faz os bolos. Então na quarta-feira é um dia que não dá para sair, até, né? Você vai colocar uma coisa no forno e vai sair, tem que desligar o forno, né? Então, que horário que você faz um bolo? Que horário que você faz um pão, né? Como que é a questão da comida? Você faz a comida em casa? Você compra marmita? Se você faz em casa, você faz e congela? Ou você faz mais dias, né? Então, isso é muito interessante para a gente pensar. Inclusive, se agora, né, você está pensando, né? Falar assim, nossa, você sabe que eu penso muito nisso, que nossa, eu gasto muito tempo fazendo comida, queria fazer mais aquelas marmitas inteligentes, né? Organizados que eu vou tirando e descongelando. Porque às vezes, quando a gente se dá conta, a gente tá comprando a marmita congelada, né? Então, às vezes a gente pega. Eu já comprei
marmita congelada. Você vai, né? Você tem um lugar, eu já comprei lá, você pega 6 marmitinhas, você compra lá para cada um dos dias. Aí você fala assim, poxa vida, mas eu posso fazer a marmita congelada. Mas aí tem técnicas, tem produto que fica ruim na hora que você vai esquentar no micro-ondas, né? Tem, por exemplo, panqueca. Panqueca foi uma coisa que eu aprendi com as meninas da catequese, né? Você vai congelar o molho, você congela o molho separado, você faz uma porçãozinha do molho e faz a panqueca. Não coloca o molho na panqueca. Se você congela a panqueca com o molho, ele não fica bom na hora de você esquentar. Então, você vai esquentar a panqueca separada do molho, né? Então, você vai deixar ela congeladinha, separado. Então, tem algumas técnicas. Só que hoje em dia tem tantas informações, né, na internet que a gente observa, né? E o que fazer, como fazer a marmita, como congelar, como não congelar, se for fazer a comida mais fresca, né? Como fazer a lista de compra do supermercado para não ficar tendo desperdício. Então, assim, eu não sei vocês, eu quero até saber. O que vocês acham, né? E qual que é, assim, não sei. Se vocês têm muito desperdício, tipo assim, aquele dia de fazer a limpeza, que nem a Ana Isabel falou que é a sexta, né? Aqui em casa é na quarta, sábado e segunda, né? Eu costumo fazer a limpeza quarta, sábado e segunda. Então, assim, como que é o dia da limpeza e de pegar a geladeira? É toda semana? É uma vez a cada 15 dias? Uma vez por mês? Como que vocês costumam fazer? E se na hora que vocês vão fazer a limpeza, tem muito. Se na hora que vocês vão fazer a limpeza. Oi, Amanda! Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tô bem, e vocês? Joia! Amanda, estamos na aula 9, que o material eu enviei semana passada junto com a aula 8, tá? E aí agora a gente tá conversando sobre a limpeza de geladeira. Misericórdia. Tá bom. Sobre se é uma vez na semana, a cada 15 dias, uma vez no mês. E a questão de, assim, se na hora de jogar fora, vocês ficam nessa ideia, pensando, né? Poxa vida, olha, comprei, não usei, já tô jogando fora, sabe? Como que é a questão da limpeza na geladeira por aí? Pode começar, Amanda. Olha, aqui eu cozinho pouco, né? Porque a gente faz todas as refeições no restaurante universitário. Então, dificilmente tem alguma sobra. Alguma coisa que venceu e a gente não usou. A Porque sua é mais geladeira coisa de... é mais fruta, coisa assim, porque no almoço e a janta você faz no RU. Isso, é mais coisa de café da manhã, de Uhum, lanche, né? Essas coisas, não é tanto. Às vezes eu faço marmita uhum. e congelo. Sempre tem algumas marmitas congeladas para emergência. Mas aí eu descongelo, a gente já come e não sobra muito, não. Muito bom, muito bom. Ana Isabel, como que é o dia da limpeza aí da sua geladeira? Não, eu geralmente na quinta de manhã eu organizo a geladeira, mas o meu varejão é na terça, que eu faço terça e quarta aqui, que é um pouco bem perto da minha casa. Mas não, às vezes consegue, às vezes acaba a vez né, estragando alguma coisa, mas eu estou bem seletiva agora, porque as coisas estão muito caras também, né? Então a gente não pode estar comprando muito. E como eu vou toda semana no mercado devido às frutas e legumes, porque não tem como isso fazer abastecer, não é igual a outras coisas. Então, assim, daí não, eu limpo a geladeira uma vez por semana, organizo, vejo que falta e reponho. E a cada 2 meses eu lavo tudo, eu gosto de lavar tudo, mesmo a geladeira, de tirar tudo, assim, fazer uma faxina geral nela. Eu limpo toda semana, organizo, vejo que falta, mas eu gosto de fazer uma faxina nela mesmo. Lavar mesmo as prateleiras dela, as peças dela, lavo tudo, coloco no sol, seca, depois volta tudo. Muito bem, muito bem. E por aí, Lê? É na sexta-feira. E aí, tem muito desperdício? O que que você sente? Não, a gente tenta reaproveitar durante a semana, na janta.
Você usa de restaurante, de marmita, de cozinhar em casa? O que mais, qual que é a maior frequência? Eu cozinho em casa, né? Tem a funcionária que vem e cozinha aqui pra gente todo dia, né? Muito bom, muito bom. Cidade bem grande, eu tô pedindo pra ela diminuir pra Vai ajustando a isso. quantia, né? É, E a Cris? congela, por exemplo, você compra mistura pra semana toda, compra a quantidade e vai usar pra tentar evitar o desperdício. Muito bom. E por aí, Cris, o que que você sente? Eu acabo, como eu fico muito na rua, né? Eu acabo almoçando na rua, assim. Eu tento não almoçar sempre, porque enjoa. Por mais que você varie o restaurante, chega uma hora que você não aguenta mais, que você quer uma comida caseira mesmo. Então, assim, fim de semana eu sempre cozinho e faço que sobre, né? Então, eu cozinho sábado, cozinho domingo, para sobrar para mais 2 dias, né? E procuro sempre ter uma carne moída, um frango desfiado pronto, aí eu congelo, porque se der tempo, eu faço, pelo menos na janta, um macarrão, um purê com carne, com frango, alguma coisa que seja rápida e que tenha um gostinho de comida, né? Não só lanche também toda hora. Muito bom, muito bom. Essa questão de ter algo, né? Você sabe que assim, eu sempre tenho no congelador aqueles pacotinhos que vem pronto, né? Você pode, né, picar, fazer e congelar o brócolis, tal, mas também hoje em dia tem uns prontos. Então eu sempre costumo ter o brócolis, espinafre, o brócolis, espinafre, vagem. Tem uns pacotinhos que são prontos que eu acho muito prático. E aquele ovo de codorna, que aqui tem você compra um pacote com ovo de codorna, já vem tudo. Ele já é tudo descascadinho, sabe? Ele vem em conserva, uns pacotes. Eu acho muito prático, porque daí você tem um atum, uma sardinha enlatada, por exemplo. Aí você tem um brócolis no congelador, tem o espinafre, né? Tem o brócolis, espinafre, a vagem. Você tem umas opções ali. Tem aquelas seletas também congeladinha, não a da lata, o de pacotinho também, de batata, cenoura. Tem uns que é de mandioquinha. Então, Sim, eu conheço. então, pra você pegar e jogar também né, e fazer uma sopinha rapidinho, você não passa apertado, né? Então, você tem algumas opções congeladas ali, que numa situação, então, assim, é uma coisa que eu sempre costumo ter aqui, essas opções. E que nem o espinafre mesmo, espinafre congelado, nossa, ele é uma mão na roda, porque é algo super saudável, né? Ele é forte. Aí você coloca ali um ovinho de codorna, um tomate cereja, um atum e vira uma super salada, uma janta, né? Saudável, forte. Então, e é o tipo de coisa que não tem muito preparo, né? É prático, né? Então aqui a gente mistura um pouco. Tem umas coisas que eu deixo congelada para quando não dá o tempo de estar preparando, né? A gente faz o preparo e de vez em quando a gente também pega as marmitas. Que aqui tem, além das marmitas inteiras, né? Que você pega, que vem tudo misturado, tem aquelas que são de porçõezinhas. Então você pega uma porçãozinha disso, uma porção daquilo, então cada porção sai 3, 4 reais, sabe? Então, uma porção de arroz, uma porção de feijão, separado, porque aqui a Clara é vegetariana, né? Então, geralmente as marmitas vêm com carne. Então, quando você pega essas porçõezinhas separadas, né? Aí você escolhe e consegue pegar sem carne, né? Então a gente mistura. Depende a rotina do dia. Tem dia que é mais carregado, né? Aí tem dia que é mais tranquilo. Então, no dia que é mais tranquilo, você consegue fazer uma comida que fazer em casa é bem mais gostoso, né? Você tem, que nem você comentou, né, Cris? Até a comida que não é nossa, quando você come.
come muito fora, a gente enjoa, né? A gente cansa também. A gente gosta da nossa comida, né? Sem contar que é o nosso preparo, né? A nossa limpeza. É diferente, né? A comidinha que a gente faz. Então, aqui. Então, aí tem. Mas quando você vai preparar, tem as bancadas para higienizar antes do preparo, depois do preparo. Para o banheiro, né? Você tem que secar o box, além da bancada da pia, você tem que secar o box se tiver o vidro, né? Se tiver as janelas ali, né, o que tem de vidro, os armários, tem que estar limpando. Trocar os panos da pia, né? Os panos, as esponjas. Aí, assim, rotina semanal, né? Aqui eu coloquei algumas coisas, tanto do que eu faço, tanto do que clientes fazem, tá? Então, que nem a Isabel fez um comentário ali do horário, né? Que ela na quinta-feira ela faz, na terça e na quinta faz o varejão, aí na quinta limpa a geladeira, né? E na sexta faz a limpeza de casa. Então, eu vou absorvendo, né, essas informações todas que os clientes vão passando e para ir montando, né? E acrescentando e atualizando. Então, para a rotina semanal, a gente tem, né, o sofá para passar um aspirador de pó, tem que estar limpando os eletrônicos, limpar os rodapés, organizar as estantes, né, tirando pó, tal, trocar roupa de cama, aspirar o colchão, organizar guarda-roupa, né? Mesmo que superficialmente, né, dar aquela catada, o que tá limpo, o que não tá, o tirar pó dentro, né, o guarda-roupa também juntar um pouco de pó. Aí tem as limpezas profundas de banheiro, limpeza de ralo, higienização de escovas sanitárias. Eu comprei aquela escova sanitária que ela, para limpar o vaso, que ela tem a pontinha descartável. Não sei se vocês já aderiram a ela. Porque tem aquela escova, né, que é uma escova que você vai usando e deixa no canto do vaso. E tem uma que a pontinha dela, a ponteira dela é tipo uma esponjinha, sabe? Só que ela é pequena, uma mini esponja. E aí você pluga ela, passa e depois despluga, solta assim, não apertando o botão, você nem bota a mão nela, sabe? E assim não fica juntando bactéria, sabe? Nossa, eu achei tão legal. Porque a gente tem que estar limpando o vaso sanitário, né? Eu já vi, funciona legal? É legal. Você sabe que quando saiu o Mob, né? Aquela vassourinha lá que você, né? Você coloca ela no balde, gira tal e passa. Eu entrei, eu, né, aderi logo que ela saiu, falei, nossa, esse negócio aqui parece muito legal. E realmente faz uma diferença gigante. Tem umas coisas que eles foram inventando que realmente uma mão na roda, sabe? Aqui, esses dias atrás, a Clá foi me ajudar, que tá de férias, foi me ajudar com a cozinha. Aí o chão ficou esbranquiçado. Ela jogou um pouquinho do sabão em pó. E aí ele ficou esbranquiçado, que fica esbranquiçado, né? Aí o que salvou? O Mob. O Mob, ele, nossa, é muito prático, porque você não tem que ficar lavando, esfregando, aí com a vassoura tal, e depois você vem com o rodo e bota o pano, né? E aí limpa o pano e volta. Não, ele tem a ponteira ali que ela já é meio que uma escova, meio um pano, sabe? Aí você pega e vai passando e já vai o cobalde ali do lado, não vira aquela aguaceira, você não tem que jogar a água, Nossa, achei uma mão na roda. Aí eu vi esse negócio do banheiro para limpar o vaso sanitário, eu falei, gente, quem pensou nisso foi genial. Uma solução super simples, né? Porque a gente tem isso, né? E que nem criança. Nossa, quanto ter que esconder esse negócio da Helena aqui em casa? Porque ela achava aquele negócio muito legal. E aí a criança quer pegar e o negócio é sujo, tem bactéria, né? É para limpar o vaso sanitário. E aí você limpa e depois ele fica ali do lado. Eu falei, nossa. Na hora que eu vi isso daí, eu falei, eu vou pegar, porque nossa, passei uns cortados de ter que tirar ele de perto lá do banheiro, de ter que deixar o banheiro fechado também, sabe? Porque ela achava legal a vassourinha, porque era a vassoura do tamanho de criança, né? Aquele negócio de limpar o vaso sanitário, ele tem o tamanho proporcional de uma criança. Então você vê,
na visão da criança que vê a gente mexer com vassoura, quando vê um negócio daquele, uma vassoura de criança, né? Entendeu? Então, eu achei muito legal aquele negocinho. Eu falei, olha, isso daí foi muito bem pensado. E não é tão caro pro benefício todo que ele traz. É diferente, lógico. Esse outro você compra uma vez, tá? Você passa lá no vaso e pronto, né? Mas esse outro você tem que ficar trocando, comprando sempre uma ponteira nova, né? Ele vem uns kits, né? Ele vem uns kits, mas aí acaba, você tem que comprar. Mas é que nem a esponja da pia. A esponja da pia eu troco toda semana, né? Então, assim, se a faxina é feita na quarta-feira, acabou a faxina já. Quarta-feira à noite já tá com uma esponja nova na pia, né? Então, toda semana eu troco a esponja da pia. É a mesma coisa. A gente tem que né, tá trocando. Então, você limpou, fez aquela limpeza, para outra semana você vai estar colocando uma nova, né? E tem que estar comprando, tem que estar lembrando de substituir, né? Então, tem essa questão de higienizar, né? Essas questões da escova sanitária, né? A gente não fica higienizando ela, né? A gente não tem o hábito. A Cacá pintou a minha unha. Nossa, que coisa mais linda! Mostra aqui para as meninas. Olha que linda que ficou. Lilás. Maravilhoso. Até do meu pé. Não acredito. Muito bom. Agora deixa a porta fechada que senão vem barulho pra cá. A mamãe tá dando aula, amor. Tá muito linda. Parabéns. Mamãe. Oi. Eu quero medir a temperatura do meu gatinho. Depois eu saio de volta. Ah, você vai levar o termômetro? Tá bom. Então tá bom. É rapidinho, mamãe. Tá bom. Ó, vocês acabaram de ver, ela passou ali e ela abriu e fechou a maçaneta. Questão da autonomia das crianças, né? Porque tem algumas maçanetas que são altas, as crianças não conseguem abrir, né? E ter essa autonomia de entrar e sair. E ela abriu e fechou certinho. Então, voltando, então a questão dessa escova sanitária, né? Quem que fica limpando, lavando a escova, né? De modo geral, você jogou o produto de limpeza, é um produto forte pra caramba, você joga ele ali, né? Mas como que você limpa, né? Então, ter essa opção de que tem essa opção descartável, eu achei muito bom. Aí você tem que limpar a geladeira, né, externamente e tal, mas tem que limpar por dentro também. Tem a higienização do micro-ondas, tem que conferir validade de alimentos. Se você tem máquina de lavar roupa, de lavar louça, a própria máquina ela tem umas pastilhas que de tempo em tempo, uma vez por mês, você tem que jogar a pastilha e deixar ela fazer uma lavagem, só ela, tanto a máquina de lavar roupa quanto a máquina de lavar louça. Tem que fazer uma higienização dela. A gente precisa conferir a validade dos alimentos, limpar filtro da máquina, higienizar o tanque também, né? O tanque na lavanderia, organizar os produtos. Aí tem as questões de rotina quinzenal, né? Limpar os vidros, limpar luminárias, limpar os interruptores, as tomadas, né? Passando um álcool, tirar, porque a gente tá sempre com a mão engordurada, né? Então, cada vez que a gente mexe no interruptor, hoje tem uns mais inteligentes que tem o toque, tem a automação, tem algumas coisas que você mal põe mão nas coisas, né? Você segura tudo pelo celular, mas em todo caso, ainda assim tem que estar passando, limpando. Organização de brinquedos, tem que revisar a despensa, que nem a Ana Isabel tinha comentado, né? Já vejo que já acabou, já vejo que consumiu e já vou repor. E aí, essa questão da despensa, é bacana pensar, né? Vocês têm uma lista? Vocês têm uma lista, assim, de produto que vocês... Tipo assim, ó, esse eu tenho, esse eu não tenho. Você tem uma lista do que vocês sempre compram ou não? Alguém tem? Ou vai meio na expertise ali mesmo do dia a dia? Eu não tenho lista, não. Eu vou no mercado, eu já sei, né? Como dono de casa, eu sei. Não tem aquilo, falta aquilo, vou repondo, assim.
Lista, né? Nem faço mais lista, não. Às vezes, quando o marido vai, a gente pede para eles comprar, depois ainda liga pra gente. O que é mesmo? Daí, então. Mas, assim, como eu vou toda semana, tá faltando isso, eu já lembro, não faço lista, não. É tudo tá na cabeça, assim, vou pensando, vou passando, eu passo como fala ali no mercado, nas gôndolas ali, tá faltando esse produto de limpeza, pega, tá faltando aquilo, tá faltando papel, os papel eu não tenho, eu lembro que eu falei que meu marido pega lá, os fardos grandes, e papel toalha também. E assim, não faço lista não. Muito bom. E aí, então, quer dizer, tem que fazer essa revisão, então, seja na expertise, na experiência do dia a dia, né, dos anos aí, né, dos longos anos que a gente vai cuidando da casa, vai pegando, né, a manha do que comprar. Às vezes tem, né, a gente tem, né, a lista, né, às vezes tem as pessoas que têm a lista e vai marcando, tem ou não tem esse item e tal, né. Tem a questão de que limpar as lixeiras, né? Tem que estar limpando as lixeiras, botar no sol. As portas ficam com mão, né? Então tem que estar limpando porta. Então, higienizar interruptor, maçaneta. Aí tem as coisas de rotina mensal, que é a limpeza completa da geladeira, do forno, da coifa, do depurador, revisão da despensa também, né? Os produtos de validade, a gente tem que estar sempre dando uma olhada para não colocar nada, né, com validade na mesa, porque isso é difícil, né, gente? Às vezes a gente faz, né, aquelas compras que vai colocando as coisas, a gente não fica de olho. E às vezes a coisa passa da validade. É uma coisa que eu sempre observo, falo, nossa, poxa vida, olha, vira e mexe, a gente pega assim, fala assim, nossa, olha, pacote fechado, jogando fora porque passou da validade. E aí, quando você olha a validade e ela tá dentro da validade numa revisão dessa, você já faz, né? Você fala, olha, lentilha, não faço muito lentilha, por exemplo. Aí você olha o pacote e fala, nossa, esse pacote tá pra vencer. Você já pega e já faz, né? Aí, se você demora muito para olhar a validade, quando você olha, já venceu. Aí você perdeu. Aí é o desperdício. Aí você gastou lá, né? Fácil, né? De pacote em pacote que a gente não olha. Aí você gastou R$10 que foi jogado no lixo inteiro. Você só comprou, colocou no armário e jogou fora. Então, de 10 em 10, de 5 em 5, né? É um desperdício que a gente pode conter, né? Então, é importante a gente estar fazendo sempre essa revisão, né? A limpeza da máquina de lavar. E aí, nos banheiros, verificar os rejuntes, né? Às vezes tem que dar uma limpadinha no rejunte mesmo, assim. Conferir vazamento, se não tá tendo problema, nada da parte hidráulica. Na casa como um todo, se tem, né, um detector de fumaça, tem que testar, ver a questão dos extintores domésticos, conferir funcionamento de torneira. Então, tem esses casos também que as pessoas também têm que estar olhando, né? Aí, a cada 2 meses, para itens de higiene pessoal, a gente troca a escova de dente, né? Troca o refil da escova elétrica para quem usa escova elétrica. Tem que substituir as buchas vegetais, as esponjas de banho, revisar os cosméticos vencidos, né? Então, por exemplo, a gente compra protetor solar. Eu uso muito protetor solar, né? Eu acho que todas já sabem que eu tive câncer de pele. Então, né, o protetor solar é uma coisa que eu tô sempre usando. Não vence, né? É muito difícil o protetor solar vencer. Mas é um item que é comum de vencer, porque às vezes a pessoa compra para ir para praia e só usa para ir para praia. Aí vai uma vez no ano, quando viu, venceu, né? Então, repelente. Então, assim, nossa, tá em época de dengue, então, tem que tomar cuidado, compra o coisa de repelente, quando vê, passou. Ou mesmo hidratante, né? Maquiagem é um tipo de coisa que, assim, para quem faz direto é uma coisa, né? Como, né, que nem eu comentei, como eu tive câncer de pele, eu tenho muito medo de usar qualquer produto. Então, na realidade, é muito difícil eu estar maquiada. Você pode ver que a maioria dos meus vídeos e fotos eu tô sem nada, eu tô só com protetor solar. Mas é lógico que a gente tem alguns itens de maquiagem. Para quando precisar, você tem, né?
Então, assim, uma coisa que eu vejo, falo assim, o produto de maquiagem é uma coisa que é cara, né? E eu já joguei algumas vezes produto fora vencido, porque eu uso pouco. E aí, quando você vê, venceu. Então, para mim, o ideal era ter, tipo assim, lápis, por exemplo, pequenininho, sabe? Aqueles os lápis para passar assim, os menorzinhos. E tem uns que eles são assim, né? Uns tamanho mais médio. O grandão, eu não vou chegar no final dele, né? Eu uso muito pouco, por exemplo. Então, quando eu vejo, passou a validade. Sem contar que a gordura do nosso dedo, né? A oleosidade, tudo, quando a gente vai usando, é muito comum até apagar a validade dos produtos. Então, quando a gente percebe, é bom a gente estar sabendo, né? Ter de alguma forma uma ideia de quando foi comprado, de quanto que vai vencer, pra gente não usar uma coisa vencida que pode, né, fazer mal para a pele da gente, né, para o nosso corpo, seja remédio, seja produto, porque assim, esses produtos, quando a gente analisa os produtos de banheiro, são produtos químicos, né? Então é complicado ficar usando. Então a gente tem que estar atento com a questão do prazo de validade, né? E é uma coisa que é comum passar batido. É bem comum passar batido. Oi, Cris. Cris? Oi, Érica. Desculpa, não estava achando o botão aqui, né? Eu, quando vivi em Portugal, né, fazendo doutorado e tal, a gente fazia uma avaliação da qualidade do ar também, né? E, assim, por mais que o ambiente fosse poluído, dentro de casa, sempre a gente ia ter uma qualidade pior, né? No caso, a gente comparava com cidades grandes. Talvez aonde vocês moram não seja tão problemático. Mas, assim, dentro de casa sempre tem algum problema na qualidade do ar, muito em função dos produtos de limpeza que a gente usa, porque a gente não faz ideia como essa química ela é volátil, né? Como que ela também atinge o ar que a gente respira, né? Então, só uma curiosidade aí. Então, e assim, se a gente entrar e aprofundar mesmo essas questões, é muito complicado, né? Porque assim, você vê um ponto, né? Farmácias. O que aumentou de farmácia em tudo quanto é cidade, tudo quanto é bairro, tudo quanto é rua, é incrível. E quer dizer, são produtos químicos, né? Então, é muito comum as pessoas estarem comprando até mesmo. Lembra que eu já conversei isso, né? Que meu pai ensinou quando, né, sobre o comprar, que a gente tem que analisar 3 pontos, né? Eu quero, eu posso e eu preciso. E fazer a compra do item quando você fala assim: ah, eu quero. Ah, mais ou menos. Mas você olhou, tá na promoção, tal, não sei o que, às vezes você compra. Então, meu pai sempre falava, ó, sempre pergunta. Primeiro, eu posso estar comprando isso? Não vou me endividar, não vai fazer falta para outra conta, né? Ah, eu posso. Tá na promoção, tá baratinho, tal, né? Tipo assim, ah, eu posso comprar. Ou não, eu posso, tá tranquilo, não vai fazer falta, você entendeu? Não, não posso. Eu quero. Ah, eu quero, mas sabe? Ah, não, isso eu quero. Ah, é uma coisa que eu quero muito. Nossa, faz muito tempo que eu tô querendo. Você entendeu? E eu preciso, né? Então eu quero, eu posso, eu preciso. Ah, então, por exemplo, criança. Criança não adianta. Todo ano você tem que comprar roupa de inverno, por exemplo. Então, que nem a Helena agora. A gente entrou no inverno, fui pegar as calças dela, um monte das calças tá curta, fui botar a blusa assim, não passava, sabe? Porque de um ano para o outro, a criança que está em fase de crescimento, ela cresce muito rápido. Então, assim, você quer ficar gastando com roupa tudo de novo uma vez? Não, você não quer. Você não quer ficar comprando outra roupa, tudo de novo, né? Outro sapato. Você não quer, mas você precisa. Você não dá para você ficar usando que nem ela tá. Ela tava com sapatos lindos, botinha novinha, sabe? Mas como que eu vou botar uma bota número 23 no pé dela que ela tá calçando 25? Então, assim, eu preciso comprar o sapato para ela
E no inverno não dá para ela ficar passando frio, então é uma coisa que você precisa, mesmo que você não queira. Aí a questão, né, você vai escolher qual sapato de acordo com o que você pode estar pagando, né? E aí o que que acontece que se você, né, se a gente pesquisar e der uma entrada nesse assunto, você vê farmácias, né? Farmácias e supermercados também, né? Entra um pouco nessa, mas vou entrar na questão da farmácia por ser produtos químicos, né? Farmácia, as pessoas. É bem comum as pessoas não estarem precisando, tal, nem querer tal, mas aí tem toda, né, uma estrutura organizacional dentro do espaço que te favorece comprar coisas que você nem quer nem precisa, inclusive remédios, né? E aí, uma coisa que a gente não pensa, se a gente for começar a analisar aí mais profundamente, uma coisa que a gente não pensa, que nem a qualidade do ar que você falou, mas a questão é a seguinte: quando você compra, né, ou quando você toma um remédio, alguma coisa que você não precisa, aquele remédio, né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Dor de cabeça. É bem comum. Ah, nossa, tô com uma dorzinha de cabeça, toma remédio. Tudo quanto é remédio que a gente toma, que a gente ingere, ele vai sair. Ele vai sair, ele vai, né? A gente vai absorve um tanto e outro tanto sai na urina, né? No número 2, 3, tal, vai sair. E isso vai para a água. Então, todo mundo aumentando o consumo de remédio, se a gente for pensar como é que tá as águas que depois vai beber. Então, tem muita questão que ela é limpa na água dos poluentes. Mas e os remédios? Então, né, então, por exemplo, você parar para pensar a quantidade, ou assim, se você for pensar 2, 3 gerações atrás, a quantidade de mulheres que usava, por exemplo, anticoncepcional era muito menor. E aí, hoje é uma quantidade muito maior. O que que acontece? A água hoje tem muito mais hormônio do que há 2, 3 gerações passadas. Então, a água, mesmo tratada, então, assim, o que nem você comentou, os produtos que a gente utiliza dentro de casa, né? Então, você tá passando um produto, ele é químico, o ar sobe, você pode ver, quem tem alergia, eu tenho asma, né? Eu tenho asma e eu tenho rinite. Eu não posso, tem um monte de produto de limpeza que eu não consigo, me dá uma espirração, eu entro numa crise alérgica, que eu já sei os produtos que eu consigo comprar em casa, os produtos que eu não consigo, porque me ataca alergia. Então, o ar sobe e ele ataca o seu sistema respiratório. E além do ar, essa questão da água também, né? E aí a gente vai usar água, vai colocar no arroz, você vai fazer um arroz, qualquer coisa que você vai fazer dentro de casa, tal. Ou, se você tá comendo, né, num restaurante, essa água desse restaurante que foi feito arroz, que foi feito feijão, essa água ela vem da onde, né? E aí, como que é feito o tratamento dessa água? E qual é a quantidade de medicamentos, né, que também já tem na água? É bem complicado se a gente for indo, né? Se a gente parar para analisar todas os níveis, né, do ecossistema, né, de que as coisas estão todas interligadas, cada coisa que a gente faz, né, ela pode ter um desencadeamento, é meio doido, né, assim, às vezes tem hora que a gente precisa não pensar para não enlouquecer, porque, né, tem umas coisas que, assim, é muito complicado. Então, tem muita gente que não utiliza cloro para limpar a casa. Eu conheço um monte de cliente que não passa cloro no banheiro de jeito nenhum. Por quê? É complicado pro ar. Olá, boa noite. Tudo bem? Tá sem o áudio, tá sem o som. Ligar o microfone. Desculpa, boa noite. Boa noite. A gente tá na aula 9, tá? No material da semana passada, junto com a da aula 8. E
falando sobre a parte do funcionamento da casa em si, tá? Então, vamos voltar lá. Então, assim, então a gente tem que pensar, né? Que a gente... essa questão dos cosméticos. E isso é muito interessante a gente pensar, né? Nos cosméticos, no material de limpeza, tudo isso. Por quê? Porque, geralmente, quem tá à frente dessas compras somos nós, né? Então, é muito importante a gente estar justamente nessa análise de... eu sei também porque, assim, a gente, quando a gente começa a cuidar da casa, eu vejo isso. A gente... Então, assim, eu comprava um protetor solar. Aí eu vi outro protetor solar e a gente compra um segundo protetor solar. Né? Aí quando você vai pra praia e tal, você fala, nossa, olha isso, tá na promoção. Aí quando você vê, você tá com 3 protetor solar. E aí, quando você vê, chegou a validade. E é interessante até quando a gente vai fazer a compra, olhar a validade, né? Porque às vezes você pega, você vai comprar, tem 1 ano de uso. Só que ele é um tubo gigante. Aí naquele tubo gigante você precisava de 2 anos de uso. Quando você vê, passou da validade, né? E aí? Aí foi feito toda uma produção daquele item que você pagou por metade dele e a outra metade você joga fora. Então, sei lá, R$100 custa um produto. Você picou uma nota aí de R$50. Você entendeu? Então, por isso que eu falo sobre a questão de que é importante a questão das questões do que a gente compra, não só, né, assim, tem a compra do supermercado, que é mais batido, que a gente está acostumado, mas a gente tem que ter essa análise de tudo que a gente vai comprar. É o protetor solar, é o repelente, mesmo essas coisas, o band-aid, né? Tem algumas questões que a gente compra menos, né, com menor frequência. Então, o que você compra a cada 2 meses? O que você compra a cada trimestre? O que você compra a cada semestre? Como é que você organiza, né, esses itens para a gente evitar o desperdício? Então, chega uma hora que a gente consegue evitar e até, né, quase que eliminar o desperdício. Por quê? Porque, né, você comprou uma vez, né, aí você, nossa, eu fico assim com o coração na mão cada vez que eu olho para um produto de, né, assim, um cosmético, por exemplo, como um filtro solar, por exemplo, você fala, poxa, passou da validade. Como que você vai passar o produto químico, né, que passou da validade no seu rosto, que pode, né, provocar alguma doença, um câncer de pele, alguma coisa. Então, você vai jogar fora o produto que está vencido. E aí, quando chega no momento desse, você fala, poxa vida, que dó, né? Então, assim, é a questão dessa consciência para a gente poder fazer melhores compras, né? E com essas melhores compras, a gente gera economia, né? Então, assim, esse aqui tá na promoção, vou levar, ele é grandão, tudo bem. Mas qual que é a validade dele? Qual o tempo que eu vou usar para ele? Então, mesmo ele estando na promoção, deixa esse para uma família sei lá, de um monte de pessoas que vai estar usando todo dia, que vai para praia, né? Que vai que mora na praia, então que tem um uso muito maior no corpo todo, né? Do que a gente que tá aqui todo encapuzado, né? Tá frio, então, né? E aí, então, assim, então eu vou comprar um menorzinho, porque aqui eu praticamente só uso na mão e no rosto, né? Então, a gente tem que ter uma noção, um entendimento do que a gente usa, de quanto em quanto tempo, de quantas pessoas em casa estão usando. Então, quanto que você precisa, por exemplo, de um filtro solar, eu peguei ele como exemplo. Então, qual que é o uso que você tem real do seu filtro solar? Então, hoje em casa, eu compro o filtro, né? Quando acaba, eu compro o filtro e ele nem chegou na validade, né? A gente, pro rosto, eu gosto de comprar aqueles bastão, né? Que ele parece um batom. Eu acho que ele é bem mais prático e a gente tá sempre passando muito. E eu me adaptei melhor com ele. Fui treinando, testando vários, né? E eu gostei desses que eles são de bastão, né? Tem várias marcas, eu mudo a marca de vez em quando, de acordo com uma promoção ou outra, tá tudo bem. Mas
quando eu vejo que eu tô precisando, que ele acabou, que eu preciso comprar outro e eu olho a validade dele, não chegou na validade ainda, né? Então, quando você vai comprar, você já olha. Nossa, esse aqui vai valer daqui quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, é interessante a gente estar tendo essa análise. Então, além do supermercado que a gente faz dia sim, dia não, né? Semanalmente, a gente está comprando as coisas para alimentação, para os cuidados de higiene, né? De cuidados pessoais, é importante a gente ter essa mesma análise, né? Então, a gente faz a troca da escova de dente, troca do travesseiro, né? Então, o travesseiro também, ele é um pouco mais, né, demorado. Então, uma vez por ano, a cada no máximo 2 anos, é recomendável a gente trocar, porque ele junta muito ácaro, né? E aí, como é que é, né? Depois de 2 anos, você tá lembrando que você tem que trocar? Então, é legal a gente ter uma anotação, né? Olha, então, assim, nos anos ímpar, eu troco todo ano ímpar, eu troco os travesseiros da casa, por exemplo, entendeu? Compro novo todo ano ímpar. Então, como que você faz essa organização? Porque é a saúde, né? Para quem tem essas questões de alergia, tudo isso a gente acaba tendo que pensar, né? Aí, questão de cortina, quando que você lava a cortina, se é persiana, ventilador. A gente deixa o ventilador parado lá 1 século. Agora mesmo que a gente tá no inverno, ó, tá no inverno, o ventilador está parado. Aí chega no verão, a gente liga ele sem limpar. Pronto! Espalhou pó pra todo lado, virou terror, você entendeu? Então, assim, a gente tem que organizar, tem que ter essa ideia, né? Bem, se eu vou ligar o ventilador, antes de ligar o ventilador do verão, tá chegando o verão, vamos limpar o ventilador, né? Vamos limpar essas hélices, né? Quem tem ar-condicionado, né? Vocês têm aquela anotação de quanto em quanto tempo limpou o ar-condicionado? Não adianta, né, ficar ligando o ar-condicionado e aí, de repente, o ar-condicionado, ele tá lá, cheio, né, de poluentes. Então, ar-condicionado, ventilador, os brinquedos quebrados. A gente que tem criança em casa sabe que brinquedo quebra. E nem sempre a gente viu que quebrou. E mesmo quando quebra, nem sempre a gente joga fora, né? Seja brinquedo quebrado, qualquer coisa quebrado. Então é bom a gente estar olhando, sabe aquelas gavetas que é a gaveta do depois? Existe a gaveta do depois. Ah, e depois eu arrumo. E quando você viu, arrumou nada e ele só ficou ali entulhando. Então, tirar um dia para. O depois é hoje. Hoje eu vou arrumar tudo que tiver quebrado, tal. Ou não. Ou vou jogar no reciclável, né? Então, os brinquedos, as coisas quebradas, revisar livro, ver o que vai doar, o que não vai doar. Os livros é uma coisa que aqui em casa a gente tem, junta pó, tem que limpar, né? Então, como que é essa questão, quando que faz a limpeza dos livros, né? Organizar documentos. Ó, vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Ó, tá vendo? Pelúcia está guardada. As pelúcias, elas estão guardadas em pacotes transparente, porque a criança vê, quero brincar com esse, quero brincar com aquele, né? Mas tá num pacote transparente, porque é fácil de passar um paninho úmido, um álcool, alguma coisa, você pegou e limpou. Senão a pelúcia fica juntando pó, né? Então, é importante a gente ver o que junta pó, o que não junta, quando que lava, né? Então, assim, de quanto tempo tá lavando esses bichinhos de pelúcia, se tem, né? Para quem tá nessa fase. Então, tem essa questão dos livros, das pelúcias. E aí, tem na questão também da casa, né? Então, por exemplo, telha quebrada, calha, condutor de água, quadro elétrico, disjuntores, tomadas frouxas, sifões, se tá vazando, se tá pingando, se não tá, registro,
procurar vazamentos ocultos quando aparece algum, né, um indicador de que está tendo algum vazamento. No jardim, as podas de árvores, revisão de irrigação, adubação. Para quem tem piscina, que a gente estava conversando no comecinho, para quem tem piscina, a questão, né, que tem que estar comprando os produtos de piscina, tem que estar limpando. E aí, a questão da pintura, se tem mofo, se não tem, uma vez por ano, né, refazendo a pintura, porque ela vai perdendo a qualidade, né, a pintura, então, descascamento, então ela vai desbotando, né, então tem a... Então, vamos lá. Deixa a mamãe terminar aqui, Anjinho. Me ajuda, hein? Então, quer dizer, tem a questão das pinturas por conta de fissura, de mancha, né? A pintura interna, de modo geral, ela consegue aguentar um pouco mais. Mas depende. Quando tem criança, às vezes suja mais do que fora, né? Na área externa, o piso, portão, jardim, piscina, iluminação externa, os muros. Então, quando a gente pensa, não sei, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês me respondessem. Quando a gente pensa no tanto de itens que a gente cuida ao longo de um ano, vocês pararam para pensar em tudo isso? E isso que assim, eu fiz uma listinha, né? Mas é muito mais, né? Ana Isabel, você já tinha feito essa análise do tanto de itens que a gente cuida? Não, é muita coisa, né? Muita coisa. Nossa, vai falando e dá até um nó na cabeça da gente. Mas é muita coisa para ver e fazer mesmo. Nossa, muita coisa para estar observando e vendo. Muito isso. Amanda Andrade, já tinha pensado no tanto de coisa? Sim. E você foi falando, eu fui pensando. Falei, nossa, tem muita coisa para fazer. A caixa d'água mesmo é uma. E a gente voltou, já faz 3 anos, amor, que a gente voltou, né? Já faz mais que 3 anos que a gente voltou. E a gente, quando voltou, a gente falou, nossa, vamos pedir para limpar a caixa d'água. Já passou 3 anos. Não limpamos a caixa d'água. Amanda Maia. Né, tem? Oi. Tem bastante coisinha, né? Eu não tinha pensado, não. Aí a gente até se acha meio porquinha. Porque falando, ai, tinha que limpar isso aqui. Eu pensei, gente, eu pensei que tinha que limpar isso. Pois é, né? É muito detalhe que a gente cuida de tanta coisa, a gente não se dá conta, né, meninas? Nossa, é muita coisa. O ventilador eu acabo assim, tipo, é uma coisa que eu pego no pé. Mas ainda assim, de vez em quando você liga ele e você vê que tá saindo o pó. O pó! Exatamente. Porque o da cozinha, ele é transparente. Então, esses dias eu até usei uma chapa no fogão. Falei, gente, o meu ventilador tava limpinho. Depois que eu usei a chapa, eu olhei pra cima, ele tava com as pás, com a ponta preta, por causa da gordura. Gordurou. Não tem exaustor. Aí eu falei, imagina o da sala, que daí eu limpei o da cozinha, que eu enxergo, o da sala ainda não mexi. Tá lá desativado, né? Mas antes de entrar o calor, tem que mexer nele. Então, você sabe que na questão de arquitetura, isso é uma questão assim, historicamente, né? A cozinha, ela era um ambiente fechado, né? Sim. Aí, com também mudanças de hábito, né? Das pessoas também comerem mais fora, parar de, né? A questão de saúde, procurar evitar fritura, tal. O ambiente integrado, para muitos casos, funciona. Mas para muitos casos ele é muito complicado, porque ele aumenta muito a gordura ao redor da casa, aonde Sim. tá, né? Assim, para além da Mas eu uso cozinha. bem pouco. É que nesse caso foi pontual que a gente fez e pegou aquela chapa de ferro, pôs em cima do fogão. Aí eu falei, não, da próxima vez eu quero aqueles fogãozinhos de boca que você coloca lá fora. Mas olha que importante que foi essa análise. Uma vez já foi suficiente, né? Não, foi. Uma vez ele foi o suficiente para sujar.
Então, aí já, viu? Aí já tem que pensar. Se eu fizer a fritura, eu tenho que limpar o ventilador. Pois é. Então, vou ter que pagar a faxineira. Então, quando for fazer, se for chamar a gente vai fazer a vaquinha já. Né? Então. Pois é. E aí, Lê, o que você achou? Muito item que a gente cuida, Lê? Bastante mesmo. A gente não presta atenção, né? A gente vai fazendo, tá no automático, né? E vai fazendo. Mas quando a gente olha, assim, são muitas coisas que a gente acaba fazendo, né? Não te ouvi, Lê. Bastante detalhes. E aí, Cris? Dinossauro? Eu peguei Dinossauro, verdade. É isso, Érica. É muita coisa, né? Como você falou, você vai no automático, você não para pensar assim. Acho que se a gente fosse listar mesmo tudo que a gente faz, é muita coisa. É bastante coisa. Eu vou mandar daí para vocês, que eu montei daí uma listinha também, para fazer, sabe assim, como cheque, né? Aí eu coloco lá no grupo para vocês. Como exercício de aula, né? Fica então, escolha um dia fixo, né, para cada rotina, né? Se acaso vocês quiserem, né, fazer um teste aí sobre algo para, né? Fala, nossa, vou querer aderir a isso ou aquilo que tá faltando, né? Então, por exemplo, uma segunda-feira, o que pode ser qualquer outro dia, né? Uma organização geral. Por exemplo, a primeira sexta-feira do mês, a limpeza da geladeira. Porque quando a gente define assim, né? Por exemplo, primeira segunda-feira, primeira sexta-feira, né? É uma coisa que daí começa a ficar no mecânico, né? Então, toda primeira segunda-feira é o dia da geladeira, né? Primeiro sábado, por exemplo, revisão das validades, né? Todo mês de janeiro, limpeza da caixa d'água, por exemplo, né? Todo mês de julho, limpeza da calha, para não juntar folha, né? Então, quando você. Ou todo janeiro é o tudo. Janeiro é a calha, é a caixa d'água. Então, assim, procurar organizar, sabe assim? E deixar assim, por exemplo, aqui em casa eu vou buscar todo primeiro dia tal, eu vou fazer esse. Né? Todo primeiro dia de tal mês, né? Ou tal mês, né? Por exemplo, todo primeiro janeiro, né? Todo primeira semana, segunda semana de janeiro, vou limpar a calha, vou limpar. Janeiro é só um exemplo, né? Porque tá bem na virada do ano, a turma tá tudo em festa. É até difícil você conseguir gente para trabalhar nessa época. Mas tô dando só um exemplo para que você possa tentar organizar aí para conseguir correr atrás desses itens que são anuais, que são semestrais, que são mais difíceis, né, da gente lembrar. Então a ideia é, né, a gente pensar aí, né, para ter uma rotina mais previsível, para reduzir, né, a necessidade de estar lembrando de tudo, deixar uma anotação, colar ela em algum lugar, né? Porque o que acontece? Quando a gente pega e pensa em limpar a caixa, a calha, por exemplo, né? Que pode ter uma junção de folhas tal, e você mantém limpo, você reduz problemas de infiltração. Então, se dá um problema de infiltração, ele sai muito mais caro, muito mais complicado. Então, quando a gente está limpando a calha e não está juntando folha, você evita o problema depois de ter que remediar um problema que às vezes é a questão da folha que acumula, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre atento até nessas questões que não são rotinas, mas elas, né, todo semestre, todo ano, né, trimestre, precisam ser feitas, tá? Meninas, semana que vem nossa última aula. E aí eu gostaria de saber se tem algum assunto que vocês querem que eu aborde a semana que vem, qual a dúvida, o que vocês
né, mais gostaram ou sentiram falta. Aí vocês me avisam, me falam, pode falar aqui também, pode falar no WhatsApp, o que vocês estão esperando para a última aula. Érica, até você falou bastante caixa d'água, se vê alguém, né, que conhece esse pé de a gente para limpar, porque é um item complicado para estar limpando. E a outra coisa que eu coloquei no banheiro, que tinha que colocar da janela, aqui, é caia-bolha, como chama aquele negócio? O vento kit, aquele equipamento, tipo um vento kit? Um exaustor? Não, agora é bom. O que você construiu? Tipo assim, ele tá construído ou é um equipamento? Não, é construído aqui no banheiro aqui da suíte. Para limpar aquilo lá, meu filho que falou falha. Agora meu marido vai subir lá. E você tá tomando banho, você olha para aquilo lá, que sujinho aquilo lá. Será que você faz isso? Então, você sabe que, assim, uma coisa que andou aumentando recentemente é empresas de manutenção. Tem, aqui em Amparo, acho que tem umas 2, 3 empresas de manutenção que faz essas limpezas. Então, faz limpeza de calha, faz limpeza de clarabóia, faz a limpeza de caixa d'água. Depois, me lembra no grupo do WhatsApp para eu mandar o número, o contato para vocês. Armário, né, assim, montagem. Ai, quebrou, né, desmontou alguma coisa. Aí, às vezes, a gente fica na dependência pensando só no marceneiro, mas tem umas empresas que eles são quase que um faz tudo, sabe? Então, aí, eles têm os funcionários. E se é alguma coisa de encanamento, manda um cara que é de encanador. Se é alguma coisa de eletricidade, ele manda um cara de eletricista, sabe? Então, eu achei bacana, eu andei recorrendo. Essa prateleira aqui atrás de mim foi um serviço desse que eu mandei eles vir fazer várias coisinhas que estavam pendentes. Aí eu peguei um dia e falei assim, viu? Eu preciso instalar essa, preciso arrumar essa, tal, não sei o quê. Ficou faltando. Aqui atrás só tem, até tá com um fio aqui que ficou faltando ele arrumar. Aí ele ficou de voltar e aí ainda não voltou. Eu preciso que ele volte agora nas férias para resolver. Porque tem essas questões, né? Às vezes a gente começa e quando a gente vê, o cara não pode voltar no segundo dia, no terceiro dia, a gente fica na dificuldade do agendamento, né? O dia que eles podem, a gente tá em compromisso. Vamos ver agora nas férias se a gente consegue concluir. Fala, Andrade. Tem uma empresa que fica lá atrás da delegacia. Ele é filho da Marilda Bellini, né? Ele faz isso. E uma informação também importante. Eu não lembro qual que era seguro. Quando a gente tem um seguro, ele cobre. Não lembro qual tipo de seguro. Até cartão de crédito, às vezes, oferece esse tipo de cobertura. Limpeza da caixa d'água, é só você agendar pelo banco mesmo. Olha lá, uma informação importante. Tem seguros de casa que faz a manutenção. Muito legal essa informação. E às vezes até o seguro do cartão mesmo. Do cartão de crédito, seguro de vida, que cobre em algumas situações esse tipo de serviço. Fantástico, fantástico isso. Vou até ver. Eu não uso cartão de crédito, eu não uso cartão de crédito. Mas vou até perguntar isso pro meu marido, para ver se na dele, se ele... muito bom, muito bom. Meninas, estou à disposição no WhatsApp. E por aqui, então, a gente encerrou. Assista os próximos vídeos. Então, não esqueçam, assistam os demais vídeos e entre em contato no Instagram, @arc.erica.urbano e ficarei muito feliz em poder responder sua mensagem e em te atender, tá bom? Tchau, tchau!